Oi, gente! Meu nome é Natália e esse é o Guia Veterinário. Se você quer se tornar médico veterinário, esse vídeo é para você. Hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar como calcular dose de medicação de uma forma fácil, que foi da forma que eu aprendi, porque eu sou um pouquinho cabeçudinha em matemática, mas vocês vão ver que é muito simples, porque tem uma fórmula para a gente calcular as medicações e a gente utiliza basicamente essa fórmula para todas as medicações. Nesse vídeo eu vou mostrar o cálculo da dose do dipirona, que é uma das medicações que são mais utilizadas dentro da veterinária, e também vou mostrar um cálculo de comprimido. Aqui nesse caso é o doxifin, que é um antibiótico. Eu vou mostrar como que a gente faz esse cálculo. Eu vou usar um exemplo aqui de um paciente de 10 quilos. Então eu vou dar um exemplo. Para um paciente de 10 quilos, quanto que ele precisa tomar de dipirona? Ele vai tomar ali dipirona por 4 dias, 5 dias, mas qual que é a dose, né? Quanto de dipirona que ele precisa? Uma coisa muito importante, antes de você fazer o cálculo, é você conferir se está em miligramas por ml, porque a gente geralmente utiliza miligramas por ml. Se tiver em grama, você vai ter que transformar a grama em miligramas. E para você transformar a grama em miligrama, é basicamente você fazer vezes 1000. Se tá lá 5 gramas. 5 gramas vezes 1000 é 5.000 miligramas. Segue o cálculo então. Para um paciente de 10 quilos, a gente vai utilizar o dipirona. Então, a dose do dipirona é 25 miligramas. Onde que a gente vê essa dose? A dose a gente vê no bulário. Então, eu vou entrar... Geralmente eu utilizo o aplicativo VetSmart. Ele tem várias doses lá e ele consegue me dar essa informação. Então, é um bulário já que você utiliza no seu celular, baixa o aplicativo e dentro desse bulário tem várias medicações e várias doses. E para você fazer o cálculo, você precisa fazer peso vezes dose dividido pela concentração. E a concentração, onde que a gente vê a concentração? A concentração a gente vê no frasco da medicação. Dentro desse aplicativo, desse VetSmart e de outros bulários, a gente consegue achar a concentração também, mas dê preferência a ver sempre no rótulo da medicação, porque às vezes é outra medicação com outra concentração, mesmo sendo a mesma medicação, pode ter outras concentrações, então eu indico sempre olhar na medicação. Aqui no dipirona, por exemplo, é 500 miligramas por ml, então ó, não tá aparecendo aqui no vídeo, mas é 500 miligramas por ml. Você vê aqui nesse negocinho aqui, tá 500 miligramas por ml. Então agora é só fazer o cálculo. Então, para um paciente de 10 quilos, a gente vai fazer 10, né, que é o peso do paciente, vezes a dose da medicação, que é 25 no caso do dipirona, e a concentração do dipirona, que é 500 miligramas por ml. Então, 500 miligramas por ml, a dose 25 miligramas e o peso do paciente em quilos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, o peso do paciente, 10 quilos, vezes 25 dividido por 500, que é a concentração. A resposta aqui do cálculo, né, 10 vezes 25 dividido por 500, é 0,5 ml. Ah, mas eu tô na dúvida, será que é isso mesmo? Pergunta pra alguém. Se você tá na dúvida, pergunta pra alguém. Porque o dipirona a gente usa bastante na rotina e tem algumas medicações que a gente acaba não utilizando tanto. Então, é bom você conferir com alguém, mas é 0,5 aqui. Ah, mas como que eu vou puxar 0,5? Onde que eu vejo 0,5? Isso daqui é uma seringa de 5 ml. Na seringa de 5 ml, a gente vai contando de 2 em 2. Aqui é 1 ml. Então, se aqui é 1 ml, a gente tá contando de 2 em 2, aí vai 1, 2, 3, 4. O 0,5 ml seria mais ou menos aqui, ó, entre o 4 e o 6. Aí você vai saber. Porém, se você tiver uma seringa de 3, né, no caso, eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês, aí na seringa de 3 já vai ter certinho aqui 0,5 ml, ó, seringa de 3, 0,5 ml aqui. Então, isso é o que você vai dar para o paciente. Ai, mas ele vai tomar comprimido, não é líquido, não é medicação líquida nem injetável, porque nesse caso aqui é da injetável, né? No caso dos comprimidos, a gente faz o cálculo só com peso vezes a dose. Então, o cálculo vai ser só apenas o peso vezes a dose,
sem dividir pela concentração. Aqui eu fiz o cálculo 25 vezes 10, que é o peso do paciente, e me deu 250 miligramas. O que é isso, né? O que eu vou fazer com esses 250? Se cada comprimido tem 500 miligramas, 250 miligramas é meio comprimido. Então, você pode dar meio comprimido para o paciente. É importante ressaltar também que nesse bulário também tem os dias, né, que você vai administrar essa medicação lá. É óbvio que a gente precisa estudar, a gente precisa ver a bula da medicação, ver por quantos dias que seria bom tomar, mas lá no VetSmart já tem essa indicação de dias, então, sei lá, 7 dias, 3 dias, 5 dias, e eles sempre colocam lá a critério do médico veterinário. Então, realmente é a critério do veterinário. A gente precisa considerar o paciente, a gente precisa considerar, né, quais são as alterações do paciente, precisa considerar toda uma logística ali que a gente faz com o tutor no consultório, e é por isso que a gente vai ver cada caso é um caso. Eu vou falar aqui no caso do Doxyphene-Tabs, que é esse antibiótico aqui, ele é em comprimido, né? Aí aqui tá falando no bulário dele que é um comprimido a cada 5 quilos. E essa medicação, ela tem 500 miligramas, essa daqui. Então, se é um comprimido a cada 5 quilos, e essa medicação tem 50 miligramas, então são 10 miligramas por quilo. Como que a gente faz esse cálculo, né? A gente vai fazer o peso do animal vezes a dose da medicação. Então, é 10 miligramas vezes o peso do animal, já que é 10 miligramas por quilo. No caso de um paciente de 7 quilos e é 10 miligramas por quilo, então daria 70 miligramas. No caso do comprimido, como que eu vou fazer? Se é 70 miligramas, esse comprimido tem 50 miligramas. Então, eu vou dar um comprimido e meio, que vai dar ali aproximadamente 75 miligramas, né? E esse comprimido não tem como partir mais vezes, dá para partir ele só no meio. Ele tem outras variações também, tem o de 100 miligramas, tem o de 200 miligramas, aí isso tem que adequar com o peso do animal. Então, se for um animal mais pesado e, sei lá, for 100 gramas, se for 100 gramas que você precisa utilizar, você vai utilizar o comprimido de 100 gramas, 100 miligramas. Se for um paciente mais leve, o de 50 miligramas, que daí você vai poder partir ele no meio para utilizar, por exemplo. Ai, Natália, mas tem algumas medicações que tem concentração em porcentagem, como que eu faço isso? Vou dar um exemplo do Meloxicam. O Meloxicam é um anti-inflamatório que a gente utiliza bastante na clínica também. E o Meloxicam, a concentração dele, quando a gente pega o frasquinho e olha a concentração, é 0,2%. Mas o que eu vou fazer com isso? Então, 0,2% a gente só faz vezes 10. Basicamente, o cálculo vai ser qualquer medicação lá, 5%. O que a gente faz? 5 vezes 10? 5 vezes 10 dá quanto? Dá 50. Então, a concentração dessa medicação é 50. No caso do Meloxicam, 0,2%, a gente vai fazer 0,2 vezes 10, que vai dar 2. Então, a concentração do Meloxicam é 2. Vou dar um exemplo de cálculo aqui. Aqui, no bulário, tá falando que o Meloxicam pode ser utilizado a dose de 0,05 ml a 1 ml, no caso dos cães, e 0,025 a 0,5 ml, no caso dos gatos. Então, como que a gente faz esse cálculo, né? E qual que eu escolho? Quando ele coloca 2 doses, é porque uma é a dose mínima e a segunda é a dose máxima. Então, a dose mínima aqui no caso dos cães é 0,05 ml e a dose máxima 0,1 ml. Na clínica, a gente costuma usar uma dose intermediária, mas como eu disse, cada caso exige uma coisa, né? Então, precisa avaliar o paciente e ver qual dose você vai utilizar. Mas a dose máxima é 0,5 ml. Então, eu vou ficar numa dose intermediária ali, sei lá, 0,07 ml. Vamos usar 0,1 ml mesmo, só pra gente fazer o cálculo aqui. Eu fiz aqui um cálculo para um cão de 7 quilos com a dose de 0,1 ml de Meloxicam. Como eu disse, a concentração dele é 0,2%. Então, eu peguei o 0,2%, peguei o 0,2 e fiz vezes 10, que me deu a concentração. Então, a concentração dele é 2. Aí, eu peguei o peso do paciente, que no meu exemplo aqui é 7 quilos. Então, 7 vezes 0,1, que é a dose, que tá no bulário, vezes a concentração que tá no frasquinho, que é 2, me deu um resultado de 0,35. O que é esse 0,35?
é 0,35 ml. E como que eu vou puxar esse 0,35 ml, né? Eu também sempre ficava na dúvida. Será que isso tá certo? Esse número quebrado? Quando é 0,35, a gente costuma arredondar para mais ou para menos. No caso, como a gente já tá fazendo a dose máxima, vamos arredondar para menos. Então, deu 0,35 ml. Ao invés de arredondar para 0,4, a gente vai arredondar para 0,3. Ah, mas como que eu puxo isso? 0,3 ml seria 0,3. Então, aqui tá 0,5. Aqui tá 0,3. Então, 1, 2, 3. 0,3 ml. É bem pouquinho mesmo, porque é uma medicação que, né, tem uma concentração boa e a gente acaba utilizando menos. Então, vocês vão ver que vai variar bastante. Tem medicação que a gente usa muita medicação porque a concentração é baixa. Tem medicação que a gente usa bem pouquinho porque a concentração é alta. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi simplesinho, foi basiquinho, mas é só para ensinar vocês, mostrar como que a gente faz o cálculo da medicação no dia a dia. Às vezes a gente precisa fazer alguns cálculos ali bem correninho, né? Porque às vezes chega emergência, então a gente precisa ter algumas doses de cabeça ali pra gente utilizar no nosso dia a dia, na rotina clínica. Mas algumas medicações que a gente vai prescrever para casa não tem necessidade de a gente saber de cabeça. Então a gente acaba utilizando o bulário e até nesses casos emergenciais a gente utiliza também pra gente ter uma certeza, né? Porque não tem como gravar tudo na nossa cabeça, senão não cabe, né? Mas eu agradeço vocês, agradeço quem viu o vídeo até aqui, muito obrigada e até a próxima.